Muito boa tarde. Quero começar por cumprimentar o magnífico reitor da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e presidente do Conselho de Reitores, o professor Fontinhas Fernandes, também o presidente do Conselho Geral, o Dr. José Silva Peneda, os reitores, vice-reitores, pró-reitores das universidades portuguesas e da Galiza e presidentes dos respectivos Conselhos Gerais e de curadores, bem como presidentes de institutos politécnicos e demais membros desta comunidade académica, professores, investigadores, estudantes e trabalhadores não docentes. Sou também as autoridades políticas de Portugal e da Galiza, nomeadamente o Presidente da Câmara de Vila Real e demais autarcas, o Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, deputados da Assembleia da República, o Sr. Presidente do Parlamento Galego, o Sr. Vice-Presidente da Junta da Galiza e o Sr. Conselheiro de Cultura e Educação, a Presidente do Conselho Económico e Social, bem como as demais autoridades civis, militares e judiciais. Minhas senhoras e meus senhores, minhas senhoras e meus senhores, é com enorme satisfação que cumpro a grata tarefa de vos apresentar e falar sobre o professor Ramón Vilares Paz. O indeclinável convite da UTAD e do seu reitor honra-me e faz-me sentir cooptado por uma universidade que aprendi a respeitar, a admirar e a considerar uma esperança maior da região, uma universidade importante para o desenvolvimento sustentável e coesivo de Portugal e da Europa. Acresce que este ato simbólico, este ato académico simbólico, é uma celebração da amizade, da cooperação e da cumplicidade na construção do futuro da euro-região mais efetiva da Europa. Celebração em que a UTAD, assumindo-se como legítimo porta-voz do norte de Portugal, presta uma homenagem à Galiza, ao seu povo, à sua cultura e ao seu líder político, Alberto Núñez Feixóo, a quem quero saudar e felicitar de um modo muito particular. Mas falemos de Ramón Vilares. É um académico insigne, um historiador da referência internacional, um homem de cultura e da cultura, um galego apaixonado pela sua Galiza, um amigo, admirador e estudioso de Portugal. Nascido em 1951 em Casais, Lugo, tem um currículo denso, robusto e coerente, de onde saliento o doutoramento em 1980, Prémio Universidade Internacional Menéndez Pelayo para a melhor tese de Filosofia e Humanidades apresentada em Espanha nesse ano, a Cátedra de História Contemporânea da Universidade de Santiago, desde 87, reitor da Universidade de Santiago entre 90 a 94, fundador e presidente da Associação Espanhola de História Contemporânea de 96 a 2002, membro da Real Academia Galega desde 2006, presidente do Conselho de Cultura Galega desde 2006, recebeu doutoramentos honoris causas pelas Universidades de Buenos Aires, 92, Universidade do Minho, 2015 e Universidade de Rennes, 2017, é membro do Conselho Geral da Universidade do Minho, tem uma extensa produção bibliográfica onde explicita os livros La Propriedade de la Terra em Galícia, 1500-1936, de 82, Galícia, a História, de 84, a História da Migração Galega à América, 96, Figuras da Nação, 97, El Mundo Contemporâneo, 2001. Tem um intenso trabalho editorial, nomeadamente a partir da notável atividade do Conselho de Cultura Galega, e tem integrado vários comitês científicos internacionais, incluindo painéis de avaliação da FCT. Esta é uma síntese exígua e redutora de um percurso riquíssimo e exemplar. No entanto, julgo ser mais interessante, nesta academia, neste interior e neste tempo em que a Europa e muitos dos seus países se debatem com contradições que minam os alicerces da democracia e os nossos fundamentos civilizacionais, falar-vos da pessoa, da obra e dos valores de Ramón Vilares. Fazê-lo é deambular na história e na cultura galegas. É partilhar convosco o modo como Ramón Vilares estuda, vê e perspectiva as interações entre esse povo, essa história e essa cultura e Portugal e os portugueses. Ramón Vilares estudou-a e escreveu-a. O seu livro História da Galícia, cuja primeira edição é de 2004, tem edições em vários idiomas e locais, nomeadamente na Galiza, em Portugal, na Argentina e no Brasil. É uma obra completa e moderna, que, nas palavras do autor, tem por objetivo analisar e explicar a Galiza como expressão de uma nação cultural europeia. São 8.000 anos de um percurso, desde os extrimínios até aos nossos dias, escrita sob o prisma de um historiador contemporâneo, com permanente integração do social e do económico. Foi assim desde a sua tese doutoral em 1980, sobre a estrutura fundiária da Galiza, é assim na particular atenção que vem dedicando à imigração e às diásporas galegas.
Esta história intercepta a miúde com a do norte de Portugal. De facto, o longo princípio é comum. No período pré-histórico, na penetração dos Saefes, 900 a.C., e na consequente época celta, na civilização castreja, com importantes vestígios nas Citânias de Santa Terga e Sanfins e Briteiros do lado português, que fizeram Ramão Bilares descobrir Martins Sarmento e Alberto Sampaio, na romanização, a partir de 137 a.C., e consequente instituição da Galécia, com os seus 3 conventos jurídicos, Brácara Augusta, Lucus Augusta e Astúrica Augusta, uma Galécia que Lúcio Craveiro da Silva, quem eu penso, sinceramente, que Ramão gostaria muito de ter conhecido, associa à latência de uma futura nação. Nas invasões germânicas dos suevos, 409, e visigodos, 585, e na sua conversão ao catolicismo, nas figuras de São Martinho de Dume, a quem Bilares chama São Martinho de Braga, São Frutuoso, o bispo dos visigodos, Paulo Orósio, o teólogo que visitou Santo Agostinho, Idácio de Chaves e o primeiro bispo de Lamego, Sardinário. Em outubro passado, fomos visitar as recentemente recuperadas ruínas do Mosteiro de Dume, do século VI. Ramão Bilares colocou a mão sobre a magnífica pedra tumular de São Martinho e, como quem afaga algo de sagrado, disse-me, de um modo pedagógico, mas quase dogmático: foi aqui que tudo começou. Tudo queria dizer Portugal. De facto, foi a partir da evolução de Braga como centro do conhecimento, ancorada na tradição da Brácara Augusta romana, impulsionada por intelectuais de referência como o já referido Paulo Orósio, que se desenvolveu a centralidade da Galiza do Sul, que, em paralelo com o crescimento de Lugo e mais tarde, no século IX, Santiago de Compostela, a partir do século IX e Santiago de Compostela, nomeadamente nos séculos XI e XII, época dourada de Diego Chelmires, sobre quem Ramão Bilares editou em 2013 um livro de referência, O Século de Chelmires, obra que inclui a descrição de Luís Carlos Amaral do inusitado episódio do Pio Latrocínio, isto é, do roubo das relíquias de São Frutuoso, a coberto de uma visita de cortesia de Chelmires a São Geraldo. Centralidades cujas diferenças acentuaram as divisões na nobreza galega ou leonesa, nomeadamente as resultantes dos casamentos das filhas de Afonso VI, Urraca e Teresa, com os borgonheses Raimundo e Henrique. Num processo complexo que Ramão Bilares é capaz de contar de forma cativante e intelectualmente superior, emergiram uma linha integracionista no Reino de Leão, adepta de uma ligação coloniacense, e uma ideia de autonomia, impulsionada pelos nobres do Condado de Portugal, de uma Galiza mais protagonista e independente. É uma história fascinante. Do lado portucalense havia de conduzir àquilo que as palavras de José Matoso chamaram a primeira tarde portuguesa, a 24 de junho de 1128, nas imediações de Guimarães, onde o jovem Afonso Henriques vence as tropas da mãe, Teresa, e de Fernão Pérez de Trava. A partir de então, essa Galiza, originária e marcada pelo ordenamento da Galécia romana, que tinha evoluído com suevos e visigodos, que fora alvo de uma invasão árabe de pouca dura e que se reorganizara sob reis cristãos a partir do século IX, estava dividida. As fronteiras naturais do Rio Minho, das serranias do Jerez e do Barroso e da Raia Seca do Montezinho passaram a ser acentuadas por percursos políticos independentes, com os galegos do Sul, agora portugueses, empenhados em alargar uma fronteira meridional e construir um projeto chamado Portugal. Apesar disso, as populações de ambos os lados continuaram a conviver e a manter laços culturais e mercantis, de tal modo que hoje este é o espaço de maior metabolismo relacional na fronteira entre Portugal e Espanha. Aqui em Trás-os-Montes situa-se a grande maioria das povoações transreanas. Hoje, portugueses e muitos outros povos do mundo falam uma língua que é uma evolução do idioma utilizado por esses galegos do Portugal antes de Portugal, também uma expressão de José Matoso. Por isso, Ramão Bilares trabalhou, sábia e diplomaticamente, para que o Conselho de Cultura Galega fosse eleito como observador consultivo e logo membro da Comissão Temática da Língua Portuguesa da CPLP, comunidade dos países, regiões e povos que falam uma língua importante no mundo, mas que tem origens nessa Galiza do antes de Portugal. Vou dar um salto na história por questões de tempo. O século XIX e a primeira metade do século XX foram marcados por uma enorme imigração galega, sobretudo para a América do Sul. Este movimento foi muito estudado por Ramão Bilares, que se tornou profundo conhecedor da diáspora galega no continente americano, nomeadamente na Argentina e no Brasil. É um prazer ouvi-lo falar com profundidade cultural e sociológica de Castelão ou Paz Andrade, cujos versos traduzem esse sentir galego,
onde uma névoa sebastiânica envolve quimeras de mundos novos e de vidas melhores. Cancelai a morrinha, almas irmãs doentes de arredio, no caminho dourado que desanda, a caminho do desterro. O mesmo sentir do lado sul do Rio Minho, nas palavras de Fina da Armada, uma poetisa de Vila Praia de Âncora, ali, na sombra do Monte Santa Tecla, que diz: o horizonte, no início, é só um traço, em tons de azul, nevoeiro e de infinito. O sonho humano para longe estende o braço, e a caravela vai atrás, persegue o mito. O estudo da imigração cruzou Ramon Bilares com a colonização ibérica, despertando o interesse pelo que aconteceu no Brasil. O seu prefácio da edição espanhola de Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire revela mais uma vez a sua leitura holística de processos complexos como a formação de identidades nacionais. Esta capacidade excepcional de uma integração matricial, combinada com um toque muito pessoal, faz uma experiência única passear com Ramon Bilares em Santiago, percebendo as origens das casas, palácios, igrejas e praças, os seus estilos, os recursos envolvidos na sua construção, as pessoas que lá viveram ou que as usaram, as empresas que criaram, os livros que escreveram, a música que ouviram ou tocaram, a arte que fizeram, usufruíram ou compraram. Tudo isto é descrito com paixão. A esse respeito, o meu colega Viriato Capella, professor da Universidade de Minho, escreveu: em Ramon Bilares, o que logo de imediato nos atrai é essa enorme paixão pela história, que em textos de rara beleza e polifonia na sua castiça língua galega, cheia de cores e sonoridades, nos embriaga nesse sentimento de viver, sentir e amar a história e dela fazer a alma mater das humanidades. Paixão pela história e pela sua terra galega que me faz voltar a Valentim Paz Andrade, que Ramon tanto gosta, estudou e editou, e a um poema que podia ser português. Chora, terra teu pranto matricial, que todo o galego choraria, se indo chorar pudera, cobrir de báguas o mar. Minhas senhoras e meus senhores, estamos numa universidade em Trás-os-Montes e por isso quero concluir com algumas referências à interação deste scholar at large com essas instituições e com esta região. Ramon Bilares, para além de ser um historiador e investigador de referência, foi um notável reitor durante o período em que a Galiza criou as universidades da Corunha e de Vigo. Apoiou a criação da rede de universidades do Norte de Portugal Galiza, a Fundação SER, e é um grande responsável pela promoção de atividades culturais nas universidades. Certamente que Ramon Bilares cruzou com Trás-os-Montes nas suas investigações sobre a Galiza. Mas presumo que os cruzamentos mais significativos resultaram da leitura de Torga e dos seus estudos sobre Teixeira de Pascoais, nomeadamente da correspondência de Teixeira de Pascoais com o poeta galego Vicente Risco. Nos últimos anos, Ramon Bilares tornou-se uma presença assídua em Vila Real, nos encontros que o Instituto Internacional Casa de Mateus organiza, animando intelectualmente esses eventos e explorando esta região. Aqui descobriu, num racionalismo filosófico que o caracteriza e ilumina, que de facto é no Douro que se cultiva, produz e investiga o melhor vinho do mundo. Espero ter tornado claro que eu dificilmente encontraria uma melhor personalidade para apadrinhar como nosso homenageado de hoje. Assim termino com os votos de que esta cerimónia seja muito mais que o merecido reconhecimento a Alberto Nunes Feijó e contribua para promover na nossa consciência coletiva e na determinação dos agentes desta euro-região a ideia de construção de um futuro mais conjunto, assente num património histórico-cultural que tem muito em comum e num crescimento socioeconómico sustentável a partir do conhecimento como fator distintivo de competitividade e de desenvolvimento humano. Muito obrigado.